Então, uma criança de 5 anos, a criança acabou lá enfim, a educação infantil. Quais são os marcos de desenvolvimento que ela tem que ter para conseguir entrar no primeiro ano de forma adequada e talvez ter um aprendizado satisfatório? Tá? Os requisitos mínimos, certo? Então, ela da parte motora, tá? Tem que pular com os 2 pés, tá? Certo? Tá? Salto alternadamente sobre cada pé, isso que eu fiz para vocês. Tá? Adaptativo, desenha um triângulo. Tá? Sim, vocês fazem um triângulo e depois ela desenha. Tá? Isso ela teria que fazer. Identificar 4 cores, em geral as básicas. Tá? Tem que identificar vermelho, azul, amarelo, verde, no mínimo 4 cores. Ao final dos 5 anos, tá? Contar até 10, certo? Perguntar por quê, aquela fase dos porquês, é normal nessa fase, a criança tem que fazer, a criança que não faz isso, a criança que não pergunta por quê, está com o desenvolvimento provavelmente alterado. Tá? Ela veste e despe-se sem auxílio. Roupinha simples, certo? Bota o pijaminha, bota a meinha, bota a cuequinha. Não vai saber andar de gravata, né? Tá? Mas, talvez abotoar, até algumas consigam, né? Mas coisas simples, uma camisetinha, uma cueca, uma roupinha, um tênis que não precisa de muita coisa assim para colocar, ela já tem que conseguir. E volta e meia a gente vê, às vezes até no consultório, né? A mãe, vamos pesar, a mãe que tira o sapato, depois põe o sapato, a criança fica... Não se estimula a autonomia. Tá? A importância de se estimular a autonomia, porque óbvio que ela sabe fazer. Em geral, crianças com dificuldade de autonomia são 2 problemas básicos, mas o mais comum é a ansiedade. Tá? Pais ansiosos superprotegem os seus filhos. Pais ansiosos não deixam os filhos crescerem. Tá? A criança nem está com fome, tu está com fome. A criança não está com frio, tu está com frio? Bota um casaquinho. Então, o pai ansioso, ele sufoca a criança. Não deixa a criança... Às vezes aquelas crianças que tomam mamadeira até muito tarde, chupam o bico até muito tarde. Então, os pais infantilizam, superprotegem. Tá? Então, essa é a principal causa desse menino, por exemplo, que talvez não tire o casaco porque tem vergonha. Ou tem que ir esperando a mãe dele que faz isso. Tá? E a segunda causa é a deficiência mental, né? Que a criança, enfim, não adquire a autonomia, mas a deficiência mental tem a particularidade porque, talvez, dependendo da deficiência mental, ela vai precisar dessa supervisão ao longo da vida, né? Porque ela tem uma parada evolutiva. Tá? Mas na ansiedade, a gente tratando, eles melhoram, tá? Eles melhoram muito bem, assim, em geral, com o tratamento para ansiedade. Tá? Mas eu digo... Uma coisa importante, assim, com esse curso, não esperem diagnósticos, assim, tá? Isso é bem importante. Mas se instrumentalizem para argumentar com os pais. Como profissionais, assim, da educação mesmo. Olha, eu estou vendo que já é esperado do teu filho tal etapa, tal atividade, e ele não está tendo. Tá? Quem sabe faz isso, quem sabe faz aquilo. Certo? Porque daqui a pouco, se não fizer isso aqui, vai dar nisso aqui, que é o que a gente está falando aqui no curso. Tá? Então, a importância de vocês, tá? Em vez de, talvez, encaminhar, evitar um encaminhamento. Vocês ali mesmo já resolvem. Porque a maioria do que vocês vão ver aqui na psiquiatria da infância e adolescência, vocês vão conseguir resolver. Vocês vão ficar, ao final do curso, apavorados. Assim, né? Quando o pai e a mãe ajudam e vocês orientam, criança tem que ganhar, então, de 2 quilos por ano, certo? Não são 5, não são 10 quilos por ano. A gente vive uma crise de obesidade infantil. Isso é importante a gente saber. Não vai ter nada nesse curso aqui, mas é alvo de uma aula específica de se falar de comportamento alimentar na infância, tanto de mais quanto de menos, adolescentes com transtornos alimentares, que é muito mais comum do que a gente pensa. E altura, então, de 7 a 8 centímetros ano. Criança que cresce demais, que legal, você é jogador de basquete, às vezes é gigantismo, é uma doença, tem que tratar. Tá? Ou crianças que crescem abaixo disso,
Socialmente é muito menos aceito o baixinho, né? O alto, que legal, mas o baixinho ele não é muito aceito, acabam sendo mais encaminhado, né? O de baixa estatura, mas tem que investigar extremos. A maioria dos casos são por questões genéticas, tá? E vamos ver se depois a gente vai para transtornos, tá? Então o que acontece? Para acabar esse primeiro bloco aqui, se entra uma criança no primeiro ano que não atingiu esses marcos aqui, óbvio que vocês vão ter problemas. Como é que uma criança vai aprender a escrever se ela não sabe desenhar um triângulo? Tá? É vocês querer, eu falei, né? Que ela vá para o terceiro andar, tá? Sem pegar elevador, sem pegar a escada do térreo. Não tem que passar por esse estágio antes. Tem que aprender a fazer um triângulo antes. Como é que vocês querem que ela aprenda 1 mais 1 se ela não sabe contar até 10? Entende? Esse tipo de coisa. Tá? Como é que, por exemplo, vocês vão querer que ela faça algum esporte um pouco mais complexo lá na educação física se ela não consegue nem pular de uma perninha para outra? Tá? Todas essas questões a gente tem que estar atento. Não reconhece nem cores, como é que ela vai ler? Tá? Então, tudo isso, por isso a importância de uma boa pré-escola. Tem um trabalho muito interessante, que acho que é o Milwaukee Project, se eu não me engano, onde eles pegaram mães com deficiência mental, com retardo mental, e acompanharam a gestação dessas mães o tempo inteiro, né, com uma equipe que estava acompanhando, muito próximo do que a gente faz no PIM, Primeira Infância Melhor, tá, que é algo depois que a gente vai falar, da importância de vocês estimularem os gestores a ter o PIM. É super difícil de implementar porque as pessoas abandonam o PIM no meio do caminho. Os municípios falam assim, botamos lá, a pessoa abandonou, a família não deixa visitar, mas esse tipo de trabalho é extremamente importante para prevenir esse tipo de coisa. Tá? E nesse projeto as crianças tinham, ou seja, mães com deficiência mental, a chance de tu ter deficiência mental é muito alta. Tá? E deficiência mental tem uma porção ambiental bem importante. Tá? Se tu estimula no início da vida, tu consegue. Estimular lá a partir dos 6 anos no colégio, bem diferente. Bem diferente. Tá? Bem diferente. Mas estimulando precocemente consegue bastante coisa. E eles iam para uma crechezinha especial, tudo aí que interessante. Era uma educação infantil, mas tinha um turno todo diferente, assim, de estimulação precoce, assim, mesmo não tendo alterações graves, assim. E essas crianças tiveram 30 pontos de QI a mais do que as suas mães. Tu vê que interessante, bárbaro isso. As crianças não tinham deficiência mental. Tá? E num país nosso, Brasil, que se estima que 5% das crianças têm deficiência mental, e a gente não investe em educação infantil, é querer que permaneça igual toda a situação. Tá?